nós fizermos aqui uma análise rápida, né, geral, de tudo que aconteceu nesse ano de 2025, a gente viu muitos atropelos, né, a constituições, a legislações de países no que diz respeito a leis de estrangeiros, leis de nacionalidade. E isso nos acende um alerta muito perigoso, porque esses direitos fundamentais, direitos concedidos e, digamos assim, com muita robustez jurídica, ou seja, com muita relevância e com muitas garantias, ou seja, com várias pessoas tendo ao longo dos anos, ao longo do tempo, recebido essa garantia, essa segurança na legislação para, por exemplo, concessão de nacionalidade, para autorizações de residência, e simplesmente isso ser atropelado, muitas das vezes, na calada da noite, né, nas vésperas de recessos, tudo isso é muito perigoso, né? Quando se trata de democracia, que é o regime, né, que temos na maioria dos países da Europa Ocidental, é perigoso a gente ver o caminho que 2025 abriu, a porta que 2025 abriu para certas arbitrariedades. É preocupante, né? Nós tivemos recentemente uma onda mais à direita, né, mais centro-direita ou mais à direita, nos países, principalmente pós a reeleição do Trump, né? Essa reeleição não, né? Na verdade, essa segunda eleição dele, né? Porque ele não foi reeleito, mas a gente começa a observar um novo desenho na geopolítica mundial sendo percebido, e os países europeus começam a se movimentar, né? Principalmente os países mais aliados aos Estados Unidos, começam a se movimentar praticamente no mesmo direcionamento. Qual é o perigo disso? Todo o populismo, ele é muito perigoso. Normalmente, o populista, né, ele diz aquilo que as massas querem ouvir, né, ou que uma parte da sociedade quer ouvir. E, normalmente, o populista ele está disposto a falar até atrocidades, desde que ele tenha apoio popular e que esse apoio popular seja suficiente para que ele entre no governo, que ele tome poder. Depois que ele toma o poder, aí sim, normalmente, ele coloca, eu vou chamar assim, as suas garras de fora, as suas reais intenções de fora. Eu posso dizer isso com tranquilidade, porque somos, né, brasileiros aqui e estamos acostumados com o populismo, e eu não digo Lula-Bolsonaro, eu digo décadas e décadas de populismo no Brasil, e além disso na própria América Latina, que é o berço, talvez, disso. Lógico que não, acho que é mais anterior ainda, nas grandes revoluções, talvez russas, a própria Alemanha, todos eles, a Itália, todos eles tinham uma carga de populismo muito forte. Então, acho que desde que o mundo é mundo existe populismo, né? vamos ser sinceros, né? Então, a gente for pensar lá nos circos romanos, né? Aquilo tudo era populismo lá, o pão e circo. Então, isso aí é uma forma de chegar ao poder histórica, né? E extremamente perigosa. Então, o que acaba acontecendo? Quando nós observamos o governo ou os governos se movimentando dessa maneira, nós tivemos, né, uma onda mais à direita na Europa. E a Europa, bem como os Estados Unidos, estabeleceram um inimigo em comum, né? E esse inimigo em comum era o imigrante. O imigrante, ele... Vamos falar um pouquinho sobre isso. Existem vários tipos de imigrantes, certo? Existe o imigrante que ele, digamos, ele é alguém que é refugiado. Por exemplo, tivemos guerras recentemente, né, na região da Palestina, na Ucrânia, em várias regiões. O mundo vive em guerras, né? E normalmente você tem esses países que tem pessoas que saem desses países devido à questão da guerra. Então, existe um imigrante que é o refugiado. Essa pessoa, às vezes, nem documento tem, ela sai desesperada, né, para sobreviver. Esse é um público que normalmente faz parte dos imigrantes. Existem outros grupos que são pessoas que saem dos seus países, muitas das vezes sem qualquer condição, sem qualquer documentação, sem qualquer instrução, e tentam se adaptar num outro país. E isso, historicamente, sempre aconteceu, né?
Se você olhar, por exemplo, quase que diariamente aparecem aqueles barcos vindos da África, tentando entrar na Espanha, pelo sul da Espanha, e assim sucessivamente. Isso, historicamente, também é muito comum, né? Isso é muito comum, da mesma forma acontecer de Cuba para os Estados Unidos, né? Então, você tem esse outro tipo de imigrante, aquele imigrante no desespero também, que tenta entrar desesperadamente. Só que nós temos também um outro tipo de imigrante, que é o imigrante que muitas vezes entra também sem documentação adequada, só que ele entra com uma intenção de chegar para trabalhar, para se adaptar, para fazer uma nova vida no país. Esse imigrante, ele também erra, porque, naturalmente, entenda, os dois primeiros aqui tem uma questão muito de desespero. Mas esse terceiro que eu estou falando agora, ele lhe falta informação, muitas vezes, para poder fazer o procedimento adequado, para se adequar a um visto específico para poder entrar no país. E existem outros que buscam o caminho, o procedimento adequado, que é através de um visto, através de uma cidadania, e essa pessoa, ela entra ali no país, né, se regulariza e entra ali pela porta da frente, né, com dignidade para poder viver no país. Qual é o problema? Quando eu digo assim, o problema do país é o imigrante, que tipo de imigrante que eu estou falando que é o problema? Concorda que é muito generalista? Porque você tem vários tipos de imigrantes. Se você fecha suas portas para países que precisam de ajuda humanitária, você muitas das vezes está permitindo genocídios, né? Se nós olharmos historicamente, o Brasil sempre foi um país que recebeu muitos imigrantes. Imigrantes vindos de guerras, imigrantes vindos de fomes, imigrantes vindo de países sofrendo com pestes. Ou seja, o Brasil sempre foi um país que recebeu muitos imigrantes, inclusive imigrantes europeus, japoneses, árabes, sírios, e assim sucessivamente. Então, é importante ter cuidado nisso, né? É importante ter uma atenção. Somado a isso, é importante que a gente observe também o que aconteceu na América Latina, principalmente nos últimos 30 anos. A economia venezuelana ruiu, a economia argentina ruiu, a economia brasileira passa por dificuldades, né? O Brasil passa por vários outros problemas, segurança pública e outras coisas mais. Então, aquela pessoa que de repente nunca pensou em sair do país porque estava tudo bem, porque estava feliz, porque estava bem adaptado, ela passa a pensar. Então, as ondas imigratórias recentes, elas não são necessariamente frutos de grandes guerras mundiais, porque não estamos nesse tempo, né? Não são por causa de pestes, né? Apesar de termos passado aí pela Covid recentemente, né? Não é por essa razão. Muitas das vezes, essas últimas ondas têm uma explicação, que é por conta de aumento de criminalidade nos países e problemas econômicos que os países têm vivido, principalmente países da América Latina. Então, o que acabou acontecendo nos últimos tempos? Uma nova onda imigratória começou a surgir. E é curioso porque nas ondas imigratórias anteriores era muito comum ir apenas um membro da família e depois se estabelecer e depois buscar o restante da família. E recentemente, eu posso dizer, principalmente nas ondas imigratórias a partir dos anos 2000, 2010, e aí 2020, e assim sucessivamente, nós estamos vendo ondas imigratórias de famílias inteiras. Ou seja, são pessoas que às vezes não querem mais criar os seus filhos nos seus países de origem, e aí são várias as razões. Segurança é o primeiro, né? A questão econômica talvez a segunda, ou está ali brigando com a questão da segurança pública. Questões diferentes, a saúde, educação, custo de vida, esses têm, sem dúvida, sido as principais razões aí para os problemas que temos tido. Ou a intenção, né, a questão política recentemente, as polarizações que aconteceram, então, politicamente falando, né? Então, muita gente tem pensado em sair do país. Então, assim, são várias ondas, várias situações que têm feito com que isso tenha aumentado, essa procura tenha aumentado.